A você, amigo, irmão internauta, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos recebendo nos nossos estúdios, a figura ilustre, a pessoa importante na Igreja Adventista da Promessa, é o nosso diretor da Junta de Missões, pastor Osmar Pedro, nosso companheiro, amigo, está junto conosco. Estamos recebendo ele aqui. Ele vai cumprimentar você, irmão, amigo, internauta, e vai também passar para nós o que está acontecendo, na Junta de Missões. Muitos países têm sido visitados, muitas coisas têm acontecido, e ele vai cumprimentar vocês e vai ficar à vontade para falar um pouquinho com os nossos internautas. Fique à vontade, pastor Osmar. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Adriano. Eu estou muito agradecido a Deus de poder ter essa oportunidade de entrar em contato com os nossos irmãos pelo Brasil e pelo mundo afora. Isso é uma oportunidade dada por Deus, e quero dizer que estou muito agradecido a Deus por Ele me dar essa oportunidade de poder estar, pela graça de Deus, exercendo uma função que é tão importante para a vida da igreja e que a gente entende ser de uma grande responsabilidade, poder conduzir o trabalho missionário junto com uma equipe, porém conduzindo o trabalho pelo Brasil e pelo mundo afora. Muito bem, pastor Osmar, nós conhecemos o senhor já de longa data. Como que está para o senhor essa experiência? Depois o senhor vai contar um pouquinho para nós dos países aí, a gente entende, mas como que está essa experiência para o senhor nova, A gente sabe de viagens que já aconteceram. Como que está o coração do senhor? A gente entende essa responsabilidade, mas para o senhor, pessoalmente, conta para os nossos irmãos internautas que vão acompanhar a gente, como é que está essa experiência no coração do senhor, na vida do senhor, tudo isso está acontecendo agora, esse momento. Pastor Adriano, sabe que essa sede por missões, esse desejo pelo trabalho missionário sempre esteve presente na minha vida, desde os trabalhos na Convenção Noroeste Paulista, o início da Convenção Noroeste Paulista. A gente sempre foi envolvido com a formação de grupos de estudos bíblicos, mas sempre aquele desejo de olhar pelo mundo. E isso, Deus tem nos dado a oportunidade hoje de fazer algumas viagens pela Junta de Missões, conhecendo o campo missionário, que é muito amplo, são muitos países, e eu confesso a você e também aos nossos queridos internautas, que quanto mais a gente conhece, menor a gente se sente diante da tarefa, daquilo que Deus tem para realizar no mundo afora, porque sabemos que Deus tem o propósito de salvação na vida de milhares de pessoas. E quando nos vemos diante da realidade, eu me sinto quase que como nada e totalmente dependentes de Deus, porque sem Ele realmente nós não podemos fazer nada. Essa é a minha convicção. Muito bem, pastor. A gente fica feliz de ver a Junta de Missões trabalhando envolvido, e nós temos notícias. Eu queria que o senhor falasse para nós da Bolívia. Como é que está o trabalho na Bolívia? Nós temos algumas regiões no Brasil que estão envolvidas no trabalho lá. Muitas pessoas que já conhecem. Eu acho que é o trabalho missionário fora do Brasil que mais pessoas conhecem, mais pessoas visitaram. Nós temos a nossa região Noroeste Paulista, muitas pessoas vão estar acompanhando. Como é que está o trabalho na Bolívia? O pastor Celso, a esposa dele, como é que está o trabalho lá? O trabalho na Bolívia é um trabalho pioneiro no sentido de parceria das convenções regionais com a Junta de Missões. E lá nós temos o pastor Celso, a missionária Claudete e também os seus filhos que estão lá, e estamos acompanhando também o trabalho, o seminarista Augusto, que está dando uma grande ajuda para o pastor Celso. Está acontecendo um despertamento na Bolívia, porque temos a oportunidade de termos 2 igrejas hoje em Santa Cruz de la Serra. Então, estamos já com um trabalho iniciado em La Paz. Temos lá um grupo na casa de uma irmã que se reúne em torno de 30 pessoas, quando o pastor Celso tem a oportunidade de ir até lá. E já estamos também com 2 comunidades. Estamos em Porto Velho, a 150 quilômetros de Santa Cruz de la Serra. Temos lá um grupo de 70 pessoas. E nós temos um outro grupo agora recém-aberto em Taiobá. É uma comunidade nova, está a 200 quilômetros de Santa Cruz de la Serra. Temos lá um grupo de umas 30 pessoas também. Esse trabalho na Bolívia. Na Colômbia, pastor, também temos informações do que está acontecendo na Colômbia. Eu queria que o senhor contasse para os nossos irmãos internautas que estão acompanhando aí, o que está acontecendo na Colômbia, como é que está a questão do Evangelho, quem que está envolvido na obra ali na Colômbia. Conta para os nossos internautas. Pastor Adriano, sabe que é algo interessante de como que Deus cuida do trabalho missionário. Essa é a nossa expectativa, a nossa experiência, que Deus está cuidando, o Espírito Santo está soprando, e a gente percebe assim, o trabalho na Colômbia é um exemplo muito claro disso, porque nós temos o trabalho em Letícia, que está dentro da Colômbia, mas é uma linha, a divisa com o Brasil, o lado brasileiro é Tabatinga. E temos um excelente grupo lá, são irmãos brasileiros e colombianos que congregam numa só igreja dentro da Colômbia.
Porém, recentemente o pastor Wilson, que lá está, ele soube de um irmão que foi batizado há um longo tempo, há mais de 30 anos, foi batizado na igreja por um pastor nosso, da Igreja Adventista da Promessa, e esse irmão ele foi para longe de Tabatinga, descendo o Rio Solimões, e o pastor Wilson então sai visitando as comunidades e encontrou o nosso irmão Hermenegildo, hoje um senhor que está completando 80 anos de idade, mas que há mais de 30 anos não recebia a visita de um pastor promessista. Só que o pastor Wilson encontrou lá um grupo de mais de 60 pessoas evangelizadas pelo irmão Hermenegildo. Pudemos construir uma igreja lá e já inauguramos essa igreja com um batismo, com 8 pessoas, e não batizamos mais pessoas porque tem muitos que precisam casar, fazer a regularização, e fizemos uma dedicação de 14 crianças no dia da inauguração, porque eram pessoas que foram evangelizadas, precisavam ser batizadas, crianças que nasceram durante todo esse período que precisavam ser dedicadas ao Senhor, então pudemos fazer um trabalho lá. E é nisso que a gente percebe esse mover do Espírito Santo na vida dos nossos pastores, conduzindo eles para campos missionários, novos campos, e a gente está vendo uma expansão muito grande do reino, especialmente nas comunidades ribeirinhas, no alto do Rio Solimões, que, por sinal, o pastor Wilson esse final de semana já está visitando uma outra comunidade. Devemos orar para que Deus possa abençoar o trabalho do pastor Wilson lá. Que bom, pastor. As informações são muitas, o departamento está aí, né? A gente vai usar, está de vento mesmo, e o vento do Espírito Santo tem tocado, e vocês têm ido. Isso é muito bom, nós ficamos felizes. Queria que o senhor contasse para nós agora a respeito da questão África, e já mencionasse também nas palavras do senhor, como que a pessoa pode fazer para colaborar, né? Qual que é essa oferta que é destinada para o departamento de missões geral, qual oferta é essa? Já coloque, deixa as palavras do senhor, a gente vai partindo para o momento aqui final, mas eu queria que o senhor colocasse a respeito de Moçambique, na África, como é que está o trabalho? Fique à vontade, pastor Osmar. O projeto Moçambique, o Plantando Esperança, é para nós digamos assim, um sinal da presença de Deus na Junta de Missões, e não só na Junta de Missões, mas também na diretoria geral e em toda a igreja como um todo. Nós estivemos em Moçambique, eu já estive lá pela 3ª vez, e na 2ª vez, quando estivemos no final de 2010, sentimos a necessidade de ao sairmos de lá, sentimos a necessidade de fazer alguma coisa importante para a vida dos nossos irmãos lá. Tendo em vista que a igreja fazia, pastor Adriano, visitas assistenciais. Ou seja, nós chegávamos lá, via a necessidade da alimentação, a fome é muito grande. Só para que você tenha uma noção, e também nossos queridos internautas, a média de refeição semanal de um moçambicano são 3 refeições por semana. E os nossos irmãos, especialmente nas comunidades no interior de Moçambique, passando por uma situação como essa. Dói o coração você ver irmãos nossos passando fome, tendo a necessidade, abaixo da linha da pobreza, vivendo uma situação de miséria. Uma experiência interessante, pastor Adriano, aqui, eu descobri lá o que é a árvore da vida para os moçambicanos, manga. Especialmente no final do ano, quando tem a produção da manga natural lá nas regiões, e é comum na hora do almoço os nossos irmãos se reunirem debaixo dos pés de manga com a família para poder comer manga na hora do almoço. Então a gente sabe que é uma situação muito difícil, e nós fazíamos visitas enquanto estávamos lá, deixávamos dinheiro para que eles pudessem comprar alimentos para 3, 4 meses no máximo, e quando termina o alimento voltava a fome novamente. Então, o que fizemos? Precisamos estabelecer um projeto, movimentar a Igreja Adventista da Promessa e dar a oportunidade para todos poder contribuir para ajudarmos os nossos irmãos lá na África. E também dar a eles uma restauração da dignidade de vida e dar a eles uma condição de vida melhor. Por isso nós montamos um projeto que ele é estabelecido em alguns pilares. Entre eles nós entendemos o de sustentabilidade familiar, porque é ensinar eles a plantar e a colher os alimentos. Isso precisa acontecer uma mudança de cultura, porque normalmente o que os moçambicanos fazem? A fome é tanta que eles comem a semente. Então nós temos que tratar eles nesse sentido de que eles precisam ter
confiança, temos que plantar e esperar que vai colher. Isso a gente tem conseguido já, os irmãos já estão conseguindo plantar, já estão colhendo, nós já temos lá, estão produzindo milho, estão produzindo mandioca. Vimos as fotos esses dias de uma das hortas comunitárias, o irmão já colheu repolho. Então, isso para nós são pequenos passos, mas que representam muito para a gente. Sustentabilidade familiar. A questão da saúde, a furação de poços semi-artesianos, porque eles bebem água impura, água suja. E o índice de mortalidade infantil em Moçambique hoje é uma criança a cada 15 minutos morre em Moçambique por causa da malária. Então, nossas crianças estavam morrendo. E aí, então, água tratada, água, condições, orientação para eles na área de saúde, higiene, todos esses cuidados, essa é a parte do projeto, a saúde. Por outro lado, nós também pensamos no cuidado da educação deles, porque para mudar a cultura precisa receber educação. Então vamos investir agora, 134 crianças serão adotadas pelas convenções regionais, famílias dos nossos irmãos, via a diretoria da convenção regional, poderão adotar uma criança por um custo de R$600 por ano, via a convenção regional, e nós poderemos, agora em janeiro estaremos matriculando essas crianças nas escolas, lá no interior de Moçambique. Junto com o ensino secular, nós temos o ensino teológico. Os pastores já começaram, já fizeram o primeiro bloco de aulas teológicas, e os pastores estão recebendo essa formação teológica. Também queremos investir na construção de igrejas. Nós tínhamos uma igreja que os nossos irmãos estavam congregando debaixo da árvore. Não tem condições, o sábado pela manhã, com os nossos irmãos congregando debaixo de uma árvore. Hoje, pela graça de Deus, pela contribuição dos irmãos, já temos a igreja construída lá em Anchilo, os nossos irmãos já têm um teto, tem um lugar onde os irmãos possam congregar. Então, são alguns aspectos do projeto Moçambique, e natural, os irmãos poderão contribuir acessando o site da igreja, o www.iapro.com.br, ou pelo Facebook, que também podemos acessar pelo www.missionesid.com.br. Cai numa página do Facebook, e lá a pessoa tem todas as informações para poder contribuir para esse projeto. Muito bem, missõesid.com.br é onde você pode saber mais informações desse projeto. São muitos projetos de missões, não são só esses, tem muita coisa lá. Acesse o Facebook, missõesid.com.br, e você vai ter mais informações. Pastor Osmar, muito obrigado, foi bom estar com o senhor aqui, que bênção. E a gente fica feliz de saber que os nossos irmãos internautas terão mais informações. Quer saber mais um pouquinho sobre missões, sobre a junta de missões da Igreja Adventista da Promessa? Acesse missõesid.com.br, eu tenho certeza que você vai ter mais informações. Só uma coisa mais, pastor Adriano, quero pedir por gentileza, por isso que os nossos irmãos internautas orem em favor da junta de missões, em favor da diretoria geral, para que o Senhor possa abençoar, nos dando sabedoria. Estamos cuidando desses projetos com o maior cuidado, com a maior responsabilidade, com a maior transparência, porque nós sabemos que Deus tem colocado nas nossas mãos uma grande responsabilidade, que é levar a sua palavra para outros povos, e por isso dependemos das orações, do apoio, da ajuda, da contribuição dos nossos irmãos. E o nosso desejo é que Deus abençoe a igreja brasileira, que ela também continue crescendo para a glória de Deus. Muito bem, foi muito bom. Recebemos aqui o pastor Osmar Pedro, esteve junto conosco falando. Continue acessando o nosso site www.soudapromessa.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.